O acusado Lucas Leite Ribeiro Porto, já qualificado, foi pronunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de estupro e homicídio qualificado por asfixia mediante refutar o crime de estupro e feminicídio em concurso material, tipificados respectivamente no caput do artigo 213 e no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3º, 4º, 5º e 6º, combinado com o artigo 69, todo do Código Penal, ocorridos no período compreendido das 15 horas e 14 minutos e 15 horas e 54 minutos do dia 13 de novembro de 2016, no interior do quarto da vítima, Mariana Menezes de Araújo Costa Pinto, no apartamento 903, no 9º andar do edifício condomínio residencial Garvey Park, localizado na Avenida São Luís, Rei de França, número 48, bairro do Turu, nesta capital. Na sessão do júri popular, hoje realizada, conforme consta da ata, os promotores de justiça e os advogados do assistente de acusação requereram a condenação do acusado na forma da pronúncia. Por outro lado, os advogados de defesa sustentaram a tese da negativa de materialidade e de autoria para os dois crimes e requereram que os jurados fossem questionados se o perito Natanael de Souza Souza teria praticado o crime de falsa perícia. Na sala secreta, após leitura e explicação dos quesitos, conforme termo de votação que consta na própria ata, os jurados, por maioria de votos, reconheceram a materialidade e a autoria dos crimes de homicídio e estupro e as 4 qualificadoras do crime de homicídio, negando a absolvição do acusado dos dois crimes e o crime de falsa perícia. Em respeito à decisão soberana do Conselho de Sentença, declaro condenado o acusado Lucas Leite Ribeiro Porto pela prática dos crimes de estupro e homicídio qualificado por asfixia, mediante recurso que impossibilitou a defesa da ofendida, objetivando ocultar o crime de estupro e feminicídio em concurso material, tipificados respectivamente no caput do artigo 213 e no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3º, 4º, 5º e 6º, combinado com o artigo 69, todo do Código Penal. Em obediência à regra prevista no artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena, iniciando pela fixação da pena base, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Diploma Substantivo Penal, acrescentando, por circunstância judicial desfavorável ao condenado, 2 anos e 3 meses no crime de homicídio e 6 meses no crime de estupro, que, respectivamente, correspondem a 1/8 de 18 anos e 4 anos, que são os intervalos entre as penas mínimas e máximas previstas para os crimes de homicídio qualificado e de estupro. A boa técnica recomenda que se faça uma dosimetria para cada crime, porém, para evitar repetições desnecessárias, farei uma única dosimetria, apontando as diferenças quando ocorrerem. Inicio esclarecendo que, por terem os jurados reconhecido 4 qualificadoras no crime de homicídio, usarei o feminicídio para qualificar o tipo penal, deixando as outras 3 qualificadoras que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença para serem levadas em consideração na segunda fase, por ser espécies de circunstâncias agravantes. A culpabilidade do acusado deve aumentar a pena dos 2 crimes pela exteriorização da vontade dele em cometê-los, muito além do normal, devendo sofrer maior censura demonstrada pela premeditação, pois após deixar a vítima em sua residência com as filhas dela e as filhas dele no bairro do Turu, foi até o bairro da Ponta da Areia deixar sua sogra. Retornou para o apartamento da vítima por ter conhecimento do fácil acesso ao apartamento e que ela se encontrava sozinha, dormindo naquele momento. Registro que este percurso significa trafegar praticamente de uma ponta a outra da cidade de São Luís, tendo tempo suficiente para desistir da sua empreitada criminosa. Acrescento ainda o fato do acusado não demonstrar arrependimento, muito pelo contrário, demonstra frieza em seu comportamento durante e após a consumação dos crimes. Fato esse externado perante a família e amigos, consolando a mãe
e o esposo da vítima, sua própria esposa e outros familiares. Finalizo apontando o total desprezo que o acusado demonstrou pela vida da sua cunhada, que viu crescer, pois quando retornou para seu apartamento, foi para a sauna após a prática dos delitos. Considero bons os antecedentes criminais do acusado, porque, em consulta ao sistema Temes-PG, não verifiquei outra ação penal instaurada contra ele. Não considero boa a conduta social do acusado, porque ele tinha compulsão por furtar objetos em lojas, inclusive em viagem para fora do país, além de ter praticado outros pequenos delitos nesta cidade, entre eles fraude em seguradora de veículos, furto de cheques do pai da vítima e de um notebook do shopping. E ainda o fato dele fotografar mulheres no banheiro com câmera fotográfica ou com celular. Inclusive fotografou a cunhada Juliana Menezes Araújo Rios e observou a própria vítima no banheiro de uma casa de praia, conforme relatos das testemunhas em plenário, bem como informação contida no laudo terapêutico assinado pela terapeuta holística Maria José de Alencar Almeida, juntado aos autos, as folhas 374, volume 2, condutas essas reprováveis pela sociedade e inadequadas, devendo elevar a pena dos 2 crimes nesta fase. Tenho como desfavorável a personalidade do acusado nos 2 crimes, porque, conforme demonstrado nos autos, contido nos depoimentos prestados em plenário e, em especial, na análise de atendimento psicológico assinado pela psicóloga clínica Ruth Júlia do Nascimento Ribeiro, as folhas 351, volume 2, onde registra os traços da personalidade do acusado em relação ao emocional, abre aspas, era propenso a agir com impulsividade, não pensava e não previa as consequências dos seus atos. Em alguns momentos manifestava um ego exacerbado e no controle das pessoas e situações orquestradas por ele. Fecha aspas, já em relação à maturidade, abre aspas, baixo limiar de frustração, com dificuldade de aceitar os limites e os não que a vida impõe, fecha aspas. A motivação do crime de homicídio foi reconhecida pelos jurados como integrante da qualificadora do inciso 5º e, como dito no início da dosimetria, será levada em consideração na segunda fase para evitar duplicidade. Quanto ao crime de estupro, foi motivado pela curiosidade, admiração e principalmente para satisfazer seu desejo, que considero como integrante do tipo penal, razão pela qual deixo de majorar. As circunstâncias dos crimes de homicídio e estupro são desfavoráveis ao acusado, devendo ser levados em consideração o modo e lugar onde foram praticados, demonstrando a ousadia na ação criminosa, pois o acusado adentrou a residência da vítima enquanto ela estava no momento de descanso e despida em seu quarto, não respeitando o sagrado lar, que a Constituição Federal garante como inviolável. Além do fato das filhas da vítima, inclusive as suas próprias filhas, todas menores de idade, poderiam adentrar o apartamento a qualquer momento, visto que estavam se divertindo na piscina do próprio condomínio. As consequências dos 2 crimes são desfavoráveis ao acusado diante do abalo psíquico, emocional e, sobretudo, uma desestabilização familiar, principalmente as filhas menores da vítima, que ficaram órfãs tão novas e que vai perdurar a vida toda diante da brutalidade da ação criminosa. A maioria da jurisprudência não aceita o comportamento da vítima para prejudicar o acusado na dosimetria da pena. Entretanto, essa circunstância deve ser considerada conforme o caso, pois não se trata de súmula vinculante. Nos crimes em julgamento, entendo que a pena deve aumentar neste momento, porque a vítima nada fez para ser assassinada e foi estuprada e morta somente para saciar a curiosidade e a admiração que o acusado nutria por ela. Vale ressaltar que a vítima tinha uma conduta ilibada com idoneidade moral, visto que sempre agiu de forma honesta dentro da moral e dos bons costumes, vivendo para sua família com preceitos religiosos adorada por todos, gerando a comoção na cidade com sua morte. Diante dessa análise, por reconhecer em desfavor do condenado os 2 crimes,
a existência de 6 circunstâncias judiciais de estupro, fixo a pena base em 9 anos de reclusão. Na segunda fase, do crime de homicídio, não existe em favor do condenado nenhuma circunstância atenuante, visto que ele negou a confissão prestada perante as autoridades policiais na presença de 3 advogados. Porém, como dito no início da dosimetria, por ter ainda 3 qualificadoras, aumenta a pena base até o máximo previsto no Código Penal. Para o crime de estupro, não existem circunstâncias atenuantes nem agravantes. Não havendo causa de diminuição ou aumento da pena, fixa em definitivo a pena privativa de liberdade a ser cumprida por Lucas Leite Ribeiro Porto para o crime de homicídio com 4 qualificadoras em 30 anos de reclusão e para o crime de estupro em 9 anos de reclusão. Em atenção à regra prevista no artigo 69 do Código Penal, por se tratar de concurso material de crimes, a pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo acusado Lucas Leite Ribeiro Porto em 39 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, em unidade prisional da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. Deixo de considerar o período em que o condenado está preso provisoriamente nestes autos, conforme determina o artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, por ser irrelevante para alterar o regime inicial de cumprimento da pena. O acusado está sendo condenado neste julgamento pela prática dos crimes de homicídio quadruplamente qualificado e estupro, tido como crimes hediondos pelo artigo 1º, inciso 1º, parte final, e 5º da Lei nº 8.072/1990, que, como tal, o juiz deverá decidir fundamentadamente se o acusado tem direito de recorrer em liberdade, conforme prevê o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei dos Crimes Hediondos, demonstrando que a prisão, neste caso, passou a ser a regra. Considerando o disposto no artigo 492, inciso 1º, a linha E e parágrafo 4º do Código de Processo Penal, não há motivo para o acusado aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso de apelação. Expediu o mandado de prisão por sentença a ser cumprido por oficial de justiça no estabelecimento prisional em que ele já se encontra preso e, após o seu cumprimento, expedir a guia de execução provisória. E logo registro que não haverá necessidade de audiência de realização de audiência de custódia, porque o acusado já se encontra no sistema prisional. Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais. Com o trânsito em julgado desta sentença, comunicar à Justiça Eleitoral e ao Instituto de Identificação, expedir a guia de execução definitiva. Para cumprimento do artigo 201, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, entregar cópia desta sentença aos familiares da vítima. Lida em sessão, ficam as partes de logo intimadas, registrar no sistema Temes, publicar no DGEM. São Luís, 5 de julho de 2020, José Ribamar Goulart Rio Júnior, presidente do Tribunal do Júri Popular. Podem sentar.